Deus com certeza preparou algo para o meu coração e para o teu coração nessa noite, amém? Você está com expectativas nele? Eu tenho certeza que também ele tem desejo de se manifestar em nosso meio nessa noite. Desejo em se manifestar na tua vida, ao teu coração. E nós vamos desfrutar de uma noite abençoada, amém? Hoje é uma boa noite para milagres, querido. É uma boa noite para as maravilhas do Senhor serem manifestadas nesse lugar, nesse ambiente. A sua expectativa tem que estar alta, porque Ele tem desejo de superar a minha expectativa e a sua expectativa. O teu coração tem que estar conectado com o dele, porque Ele vai transmitir com certeza coisas específicas, particulares. Você vai sair daqui mais abençoado, mais edificado, mais cheio do Espírito, mais afogueado, pronto para viver um ano extraordinário. Porque 2025 será poderoso. Amém? Aleluia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela oportunidade que temos de estarmos expostos aos teus ensinamentos, à tua palavra, à tua unção. Espírito Santo de Deus, nós oramos para que o Senhor ministre de forma específica e de forma coletiva ao nosso coração. Que o Senhor se mova nesse lugar. Que a tua unção, a tua mão, a tua palavra alcance cada família aqui presente, cada família aqui representada. Obrigado por trazer cada um aqui em paz e segurança. E nós temos certeza que o Senhor também os levará em paz e segurança para os seus lares. Obrigado, Senhor, por essa noite. Estamos aqui para te adorar, te louvar, te engrandecer. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Bem, queridos, nessa noite, Deus já tinha compartilhado essa palavra ao meu coração há alguns dias. E é interessante como Deus tem movido as águas. Hoje pela manhã nós tivemos Felipe Wesley ministrando pela manhã. E ele tocou sobre o assunto, sobre o tema da eternidade do justo. E quando ele começou a ministrar e foi desenvolvendo, eu disse: Senhor, não é possível, o Senhor entregou a mesma mensagem para ele e para mim. É interessante como Deus vai conduzindo tudo e vai encaixando todas as coisas. E ele praticamente fez uma introdução para que eu pudesse entregar essa mensagem nessa noite. Você que tem acompanhado a nossa série, que tem acontecido nos domingos pela manhã, eu tenho certeza que você tem sido ricamente abençoado. Nós vamos finalizar no próximo domingo, então não perde a oportunidade de ser abençoado também. Amém, queridos? E a mensagem que Deus trouxe ao meu coração, inicialmente eu quero ler com você, está lá em Marcos. Abra sua Bíblia, por favor. Marcos capítulo 16, Evangelho de Marcos capítulo 16, versículo 10. Diz assim, todos abriram, encontraram, Evangelho de Marcos capítulo 16, a partir do versículo 10. Estou lendo na versão NVT que diz: Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. Fica por aí. Eu quero que com esse versículo, com esse texto, criar uma base para aquilo que nós vamos tratar nessa noite, para aquilo que Deus tem para compartilhar ao meu coração e ao seu coração. Aqui é um texto bem conhecido, você sabe do contexto, ou talvez por esse texto conseguiu identificar o contexto. Se trata de Maria Madalena aqui, que tinha ido até os discípulos contar uma novidade, algo que tinha acontecido. Mas o que me chamou a atenção nesse versículo é como estavam os discípulos. Nesse versículo 10, ele é bem claro e direto, dizendo que eles lamentavam e choravam. A verdade é que eles estavam de luto, vivendo um processo de luto. E eu quero tocar um pouco sobre isso também nessa noite.
Na verdade, nessa noite, queridos, eu quero te ajudar a lidar com as situações e as perguntas difíceis da vida. Eu quero que você saia daqui nessa noite com uma consciência e com uma convicção de que ainda não acabou. E este é o tema da mensagem dessa noite. Ainda não acabou. Aleluia! Todos nós podemos passar ou viver momentos difíceis na vida. Talvez eu ou você em algum momento tenha feito até algumas perguntas difíceis de se responder. E isso faz parte do contexto da vida. A Bíblia fala sobre um dia mau. E queridos, o dia mau vem, você estando preparado ou não. Mas o bom é que você esteja preparado. Porque a Bíblia diz que no dia mau você precisa resistir. E nessa noite eu quero me preparar e te preparar para as perguntas difíceis, para as situações difíceis da vida, criando e gerando uma convicção e uma consciência dentro de você de que ainda não acabou. A vida muitas vezes parece ser injusta, não é verdade? Às vezes estamos cercados por situações complicadas, difíceis de se resolver. Muitas vezes cercado por temores, por medo, insegurança, dores, enfermidades. E até a morte nos rodeia. Nós entendemos também que o governo deste mundo, ele é maligno. O sistema é demoníaco. E é por isso que até coisas ruins acontecem às pessoas boas. Nós não romantizamos o evangelho. Nós não pregamos um evangelho gourmet. Nós pregamos o evangelho como ele de fato é. E nós não estamos aqui para dizer que você não vai passar por aflições, porque isso é antibíblico. Jesus já nos preparou para isso. No mundo terei aflições, mas tende bom ânimo. E nem tudo está sob o nosso controle, querido. Os dias maus são reais. Os dias difíceis são reais. O luto é real. A dor é real. Mas eu quero te incentivar e te gerar uma consciência nessa noite de que ainda não acabou. Nesse versículo 10, os discípulos estavam chorando, lamentando, sofrendo, porque o dia mau tinha chegado para eles. Na verdade, o dia mau tinha chegado também para Jesus. Porque esse é o contexto da morte de Jesus. A Bíblia diz que eles choravam, lamentavam, estavam sofrendo. Estavam lidando com uma dor. E sabe como nós cristãos nos preparamos para lidar com o sofrimento? Falando sobre, meditando sobre ressurreição e a nova terra. É sobre essas duas doutrinas que eu quero tocar nessa noite. A doutrina da ressurreição e a doutrina da nova terra. É por isso que eu digo a você, ainda não acabou. Um dos maiores benefícios ou um dos maiores
presentes que nós podemos dar a nós mesmos, até mesmo aos nossos filhos, aos nossos netos, é falar sobre essas duas coisas. Sobre a ressurreição de Jesus e sobre a nova terra. Por quê, queridos? Porque são essas duas doutrinas que vão gerar esperança em nós, que vão desenvolver fé em nós, porque você não vai viver como um fantasma. A vida não termina aqui. Isso aqui vai passar um dia. E um dos maiores presentes que nós podemos dar a nós mesmos é meditarmos sobre essas verdades. Entender que Jesus ressuscitou, está à direita do Pai. E entender que a vida não acaba nessa terra, que o que estamos vivendo aqui é tudo. Ainda não acabou. E nós precisamos gerar essa convicção de tal forma dentro de nós, com tanta intensidade, que os nossos filhos, eles precisam ser afetados por essa consciência, por essa convicção de eternidade, de que algo melhor ainda vai acontecer, de que Deus prometeu algo novo para mim e para você, de que ainda não acabou, independente do sofrimento, das circunstâncias, das dores, da morte e do luto, ainda não acabou. Aleluia. Precisamos compreender uma grande verdade. Fomos feitos para uma pessoa e para um lugar. Pode colocar esse slide, por favor. Fomos feitos para uma pessoa e para um lugar. Quem é a pessoa? Jesus Cristo. Qual é o lugar? O céu, mas não o céu onde Jesus se encontra. O céu final é uma nova terra. Aleluia. É como se a gente estivesse numa viagem. É como se a gente estivesse indo, por exemplo, para João Pessoa. O céu é como se fosse ali em Gá. É um lugar de passagem. Mas o nosso destino final não é em Gá. O nosso destino final é João Pessoa. A doutrina da nova terra explica, fala sobre isso. Porque você não vai morar em Gá. Você vai morar em João Pessoa. Você vai morar numa nova terra. Em algo reconstruído, novo, perfeito. O céu é só passagem. Porque Deus vai realocar o céu para a nova terra. Algo perfeito, sem dor, sem sofrimento, sem choro, sem ranger de dente, sem morte, aleluia, sem luto. O seu futuro é maravilhoso, querido. O seu futuro é glorioso em Cristo Jesus. Ainda não acabou. Aleluia. Abra comigo lá em Apocalipse. Capítulo 21. Diga comigo, ainda não acabou. Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 1, diz assim: Então, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. Você que gosta de mar, aceite, que dói menos. Versículo 2 diz: E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Oh, glória! Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam,
O tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles. E eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Aleluia! Oh, glória! É por isso que precisamos ter essa convicção dentro de nós, queridos, que esta terra não é tudo, que dias melhores virão, que você precisa ser encontrado crendo, acreditando. Ei, algo novo de Deus vai ser estabelecido. E nessa nova terra e novo céu, não haverá dor, nem sofrimento, não haverá morte, não haverá tristeza. É celebração, alegria, justiça, paz. Qual é a resposta para todo sofrimento e para toda pergunta difícil e situação difícil da vida? É entender essas verdades. É entender que a sua vida não acaba aqui. É entender que você não vai viver como um fantasminha, camarada. É entender que você vai viver numa terra que mana leite e mel. Que você vai viver sem dor, sem tristeza. Você vai estar com seus entes queridos, desfrutando de uma festa eterna para sempre. O céu é passagem, mas Deus nos prometeu uma nova terra e um novo céu. E você precisa entender essa verdade. É por isso que muita gente diz: o melhor de Deus ainda está por vir. Porque de fato ainda tem muita coisa boa para acontecer. Ainda não acabou. Jesus veio, o melhor de Deus, o homem, o Filho, Deus representado e manifesto em carne. Ele veio sim, nos resgatou, nos redimiu, nos salvou. Mas ainda tem coisa boa para acontecer. E essa convicção vai te gerar esperança. Vai te fazer forte. Vai te fazer resistir às dificuldades da vida, às tribulações. Ah, Elmiton, mas está doendo, estou sofrendo. Eu sei disso, querido, acontece com todo mundo. E o que é que eu tenho que fazer? Continua crendo. E se eu morrer? Morre crendo, crente. Morre intenso em Deus. Morre com a convicção de que algo melhor você vai viver. Aleluia! Não precisamos temer a morte, porque ela foi e será vencida definitivamente. Aleluia. Se você não tem consciência dessa doutrina, desse ensinamento de que há algo novo de Deus, uma nova terra preparada para mim e para você, você vive sem esperanças. Você desanima, você enfraquece na fé. Mas a Bíblia nos ensina sobre isso. O apóstolo Paulo, ele fala algo interessante. Lá em Romanos capítulo 8, se quiser abrir, fica à vontade, senão só me escuta. Lá em Romanos 8, 18, ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Queridos, olhem e prestem atenção que o apóstolo Paulo diz. Ele diz: porque para mim eu tenho por certo, convicto, certeza, que os sofrimentos do tempo presente, ele não negou os sofrimentos, ele não negou os dias ruins, ele não negou os dias de dores, de luto. Mas ele disse que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser manifesta em mim e em você. Ele não está diminuindo os sofrimentos, ele não está dizendo que os sofrimentos presentes são pequenos, não.
Ele só está dizendo que a glória eterna é muito maior comparado a esses nossos sofrimentos momentâneos. Aleluia. Independente da dor, independente da circunstância, independente da dificuldade. Porque você pode estar dizendo para mim, mas está tudo bem na minha vida e graças a Deus por isso. Mas não é jogando praga para você não, querido. O dia mal acontece para todo mundo e vem para todo mundo. De repente está tudo bem. E aí aparece uma coisa, um diagnóstico diferente, uma notícia má, um acontecimento, uma morte de um ente querido. Mas se nós tivermos convicção dessas coisas, dessas verdades, as notícias más podem chegar, podem até nos fazer chacoalhar nas emoções, mas não vai nos fazer enfraquecer. Nós vamos resistir aos dias maus, com uma convicção de que a glória a ser revelada é muito maior do que os sofrimentos e as tribulações do momento presente. Aleluia. E essa é uma das formas de enfrentar as perguntas difíceis e as situações difíceis. Mas o que eu acho interessante é que a Bíblia, por várias vezes, ela menciona que o amor é mais forte que a morte. Talvez você esteja vivendo um momento de dor, ou até um momento de luto. Mas a Bíblia, ela fala e insiste em dizer que o amor é mais forte do que a morte. Coloque esse slide aí, eu quero que você gere isso dentro de você. O amor é mais forte que a morte. E entendendo isso, eu gostaria de voltar para o texto que está lá em Mateus. Abre comigo. Mateus capítulo 28. Diga, tem algo novo da parte de Deus para a minha vida. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 1. Diz, todos encontraram? Diz assim, NVT: depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, no domingo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. E de repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Agora, vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. Aleluia! Ainda não acabou. Nós lemos um texto lá em Marcos que dizia que os discípulos choravam, lamentavam a morte de Jesus. Mas Jesus já tinha falado sobre esse momento para os próprios discípulos. Mas a dor é real. O sofrimento é real. Ninguém pode anular isso. Mas precisamos entender como resistir a isso. E aqui está o texto da ressurreição de Jesus. Sabe, queridos, eu fico imaginando, há 2000 anos atrás, Adão estava morto, Moisés estava morto,
Daniel estava morto. Davi estava morto. Os profetas estavam mortos. E parece que o diabo estava fazendo um bom trabalho. Até porque até quem ressuscitou já tinha morrido de novo. Numa sexta-feira, Jesus foi crucificado. Ali ele se entregou por mim e por você, naquela cruz. E eu fico imaginando como o inferno reagiu àquilo. E começo a pensar, eu acredito que houve uma grande festa no inferno. A festa começou ali naquela sexta-feira. Ligaram os jogos de luzes, começaram a soltar aqueles confetes. Pá! Afinal de contas, todos já estavam mortos e Satanás estava lá, reinando. Dizendo, do mesmo jeito que eu fiz com os outros, eu fiz com ele também. Vamos festejar. Abram os champanhes, os uísque. E a festa começou lá na sexta-feira. E durou todo o sábado. Mas chegou o domingo. Chegou o domingo. Ei! De repente, um penetra apareceu naquela festa. Ei! Os olhos dele eram como de fogo. Aleluia. Os cabelos brancos como a neve. Luz como de um relâmpago. E aqueles demônios começaram a enxergar. Ei, é ele, começaram a retroceder, a ficar com medo. Jesus se colocou diante de Satanás, retirou as chaves da morte, disse: apague, acabem, parem com essa festa, porque eu não estou morto, eu estou vivo. Aleluia! Satanás foi destronado. Jesus pegou, arregaçou as suas mangas, pegou Satanás e desmoralizou Satanás. Você está debaixo dos meus pés. Eu tenho autoridade sobre vocês. Eu não morri, eu ressuscitei e estou vivo. Aleluia! A festa só durou até o domingo pela manhã. Mas Jesus não está morto. Jesus ressuscitou. E ele demonstrou: o amor é mais forte do que a morte. Eu quero dizer a você, querido, que talvez esteja vivendo uma sexta-feira na sua vida, que o sofrimento está sambando na sua cara, o luto está dançando sobre você, te rodeando, te maltratando. Eu quero te dizer: ei, ainda não acabou, porque o domingo está chegando. Ei, o domingo está chegando. Aleluia, aleluia. Ele não está morto. O sangue fala, queridos. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos redimiu. O sangue de Jesus nos perdoou. O sangue é mais poderoso do que qualquer doença. O sangue de Jesus é maior do que qualquer oposição. E o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos está em mim e está em você. Não existe nada maior do que esse poder. Não existe nada maior do que o nome de Jesus. Não existe nada maior e melhor do que o próprio Jesus. A maior força do universo está habitando dentro de mim e dentro
dentro de você. Não importa o que você tem passado, não importa o que você passou, ainda não acabou aquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua família, para o teu chamado, para o teu ministério. Se levante nessa convicção do poder da ressurreição, do sangue que te libertou, do sangue que te curou, do sangue que te salvou. Muitas vezes estamos abrindo mão das doutrinas básicas que nos sustentam, que nos geram esperança, nos geram fé. Primeiro entendemos, Jesus venceu a morte. O amor venceu a morte. Satanás é um desmoralizado. Diga comigo, Satanás é um desmoralizado. É ou não é? É ou não é? É ou não é? Aleluia. Olhe para alguém que está do seu lado e diga, ainda não acabou. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo novamente. Oh, glória. Ele diz, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Muito excelente. Nossa leve e momentânea tribulação. Sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando sobre a vida do apóstolo Paulo. Sabe, querido, se tem alguém que sofreu, foi aquele homem. Se você for comparar suas dores com a dele, talvez você saia do vitimismo hoje mesmo. Porque o homem sofreu perseguição, foi maltratado, apedrejado, sofreu naufrágio. Foi tanta coisa que aquele homem passou. Mas olha o que ele mesmo diz nas cartas. Ele diz, ei, esse momento presente, essa leve tribulação, olha só. Mas sabe por quê? Porque ele estava comparando o sofrimento temporário e momentâneo com a glória que estava para ser revelada. Porque assim como Filipe disse pela manhã, o apóstolo Paulo dizia, o morrer para mim é lucro. E o viver é Cristo. Ei, eu posso sofrer, passar por tribulações, mas eu sei que algo da parte de Deus eu vou viver, muito melhor do que eu estou vivendo agora. Então cada dor, cada sofrimento faz parte da vida. Eu vou resistir, eu vou continuar crendo. E se Jesus não voltar, eu posso até morrer crendo, mas eu vou estar lá na nova terra, desfrutando da paz, da justiça, do amor. Porque o amor vence a morte. Não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte. Porque algo bom de Deus está reservado para nós. Ainda não acabou aqui. Deus conhece os nossos sofrimentos, querido. A Bíblia fala que Deus entendia o sofrimento do povo de Israel. Está escrito lá em Êxodo, em outras passagens também, que Deus via o sofrimento do seu povo, que estava conectado com suas dores, com as suas lutas. E Ele mesmo disse, eu estou preparando algo. Não desistam, resistam. E Jesus veio. Jesus nos resgatou. Morreu. Mas ressuscitou. Levou sobre si todas as nossas enfermidades, dores, pecados. Nos purificou com o seu sangue. Hoje vive à direita do Pai, mas mesmo assim ainda enviou um Consolador para dizer, vocês não vão estar só. Vocês vão ter um com vocês, que vão te dar forças para resistir até o fim, aonde eu retornarei novamente. Ei, eu quero te dizer, o leão está voltando. O domingo está perto de acontecer novamente. E
nós nos encontraremos com Ele. Aleluia. Aqueles que morreram em Cristo Jesus serão ressuscitados. Teremos um encontro com o Senhor nos céus. Viveremos e reinaremos com Ele aqui ainda por algum tempo nessa terra. Mas a promessa final de Deus existe um céu final para cada um de vocês. E mais, como Apocalipse disse, não será nós morando com Deus. Será Deus habitando conosco. Conosco. Deus habitando conosco, olhando face a face, dizendo: servo bom e fiel, filho amado, desfruta. Eu sei o que você passou, eu sei o que você viveu, mas olha lá teus parentes, olha lá teus entes queridos, tua família. Agora é só alegria. Vai voar nesse novo céu, vai brincar nessa nova terra, vai desfrutar dela, porque você mereceu estar aqui. Ei, ainda não acabou para mim e nem para você, querido. Tem diagnósticos que insistem em ficar, e talvez alguns deles fiquem até Jesus voltar ou até nós partirmos em Cristo. Mas eu quero dizer, um dia o diagnóstico vai mudar. Um dia a dor vai passar. Um dia a tristeza vai ter que sair. É isso que Deus está nos prometendo. Se não for nessa terra, será no céu final. Será na nova terra. Ali não haverá dor mais nenhuma, doença nenhuma, sofrimento nenhum, diagnóstico nenhum vai resistir ao sangue de Jesus. Aleluia. Diga para você mesmo: ainda não acabou. Grupo de louvor, pode vir para cá, por favor. Você não é fraco, querido. Você não é carente. Existe um amor que venceu a morte, habitando dentro de mim, dentro de você. Um poder que ressuscitou a Jesus dentro de mim, dentro de você, nos fazendo capazes de sonhar mais, de viver melhor, nos dando condições de desejar dias melhores, gerando esperança e fé. Eu quero te dizer nessa noite: você não deu a sua melhor risada. Você ainda não deu a sua melhor risada. Você ainda não sonhou o seu melhor sonho. Você ainda não cantou a sua melhor música. Ei, você ainda não viveu os melhores dias da sua vida. Eles não ficaram para trás. Eles estão à sua frente. Os melhores dias das nossas vidas estão chegando, queridos. Estão no nosso futuro. Estão para ser manifestados. Se você não sair daqui com essa convicção e essa certeza de enfrentar uma segunda, de enfrentar uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, de enfrentar dores, diagnóstico e até a morte, com essa certeza, você vai enfraquecer. É por isso que você precisa ter essa convicção. Qual é a convicção, Elton? Que o amor é mais forte do que a morte. Diga comigo: o amor é mais forte do que a morte. Você pode ficar de pé. Aleluia! 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 Ainda não acabou. Satanás é um derrotado. Ei! Aleluia! Se prepare para a sua melhor risada. Se prepare para a sua melhor dança. Se prepare para a sua melhor corrida. Se prepare para a sua melhor música. Se prepare para os seus melhores dias da sua vida. Por quê? Maria foi lá contar para eles que choravam e estavam vivendo esse processo de luto. E o que foi que ela contou? É isso que você precisa contar para as suas dores.
É isso que você precisa contar para as suas lutas. É isso que você precisa contar para os demônios, para Satanás. O que é, Elmiton? Isso aqui. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ei! Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou e ressuscitou. Aleluia! Quando você estiver diante de uma pergunta difícil da vida, uma situação difícil da vida, você precisa lembrar dessa canção, dessa verdade que diz: ei, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, aleluia! A morte perdeu, querido, o amor venceu. E a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, e para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, aleluia. Você vai olhar para o diagnóstico e dizer: o amor venceu. Você vai olhar para a morte e dizer: o amor venceu. Você vai olhar para Satanás e dizer: o amor venceu. É, ainda não acabou. Aleluia. Ainda não acabou. Você que estava aí e veio essa noite dizendo: não, para mim acabou, para mim já era, não tem mais solução, não tem solução para minha casa, não tem solução para os meus filhos, não tem solução para a minha vida. Eu estou dizendo a você nessa noite: ainda não acabou. Ainda não acabou. Oh. O sangue grita, o sangue fala: Satanás, você é um desmoralizado. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ei, pensa na nova terra, pensa na nova terra. Ei, como é que você se comportaria? Aleluia. E a terra estremeceu, o sepulcro se abriu,
e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive. Aleluia. Ressuscitou. Sabe, queridos? Oh, aleluia. Nós não somos uma igreja egocêntrica, nós somos uma igreja cristocêntrica. É para Ele, é por Ele, é nele. Nós não pregamos a nossa opinião, nós pregamos as verdades da palavra. E essa palavra que me salvou, que te salvou, é o que vai nos manter firmes até o fim, se manter